feliz com Jesus? Amém? Tô feliz também de estar aqui nessa casa de oração, a qual Deus preparou para nós essa noite especial. Quero pedir perdão aos irmãos, ao meu pastor Carlos, né? Ele ligou para mim, ele ligou. Eu falei, rapaz, o negócio está apertado. Mas eu estou pronto desde cedo e o carro não aceitava, aceitou agora. Mas Deus permitiu eu chegar, né? Você já cumprimentou essa pessoa aí do seu lado? Já deu um abraço nela? Dá um abraço nela, fala, é bom estar aqui com você nessa noite. Isso. Dá um sorriso para ela. Isso. Graças a Deus. Jesus é bom. Eu quero, nessa noite, dividir um texto com você. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Livro de Ezequiel, capítulo 1. Todos acharam, irmãos? O verso é o de número 4, somente para a nossa meditação. Verso 4, Ezequiel 1:4, diz assim: olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, como fogo, revolveu-se nela, e o seu resplendor ao redor, e no meio havia uma coisa como cor de ambar, que saía do meio do fogo. E você diz amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu recebi esse convite semana passada, na verdade foi sábado, né? Eu confesso a vocês que eu pensei, a gente sempre pensa, né? Em falar algumas coisas que muitas das vezes são confortáveis para nós. Mas eu, em casa, por esses dias, eu comecei a meditar nesse texto e eu acredito que Deus vai falar conosco aqui nessa noite, poderosamente. E a Bíblia diz que é bom se assentar para ouvir, né? Eu queria estar aí sentado, né? Mas hoje, Papai do Céu nos dá essa oportunidade. Os versos, ou o verso que lemos nessa noite, faz parte de uma parte da Bíblia bastante interessante, porque quando lemos alguns livros, principalmente os profetas maiores, nós vamos observar que todos eles passaram por um processo para receber as mensagens. Todos eles passaram por um processo para que a mensagem ela pudesse ser transmitida. O ano é 606 antes de Cristo. A Babilônia inicia a sua primeira deportação. Com essa primeira deportação, a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos
vem nessa primeira deportação. A Bíblia diz também que depois de um tempo, em uma segunda deportação, a Bíblia diz que vem agora Ezequiel. É interessante nós dividirmos, porque nesse período de cativeiro, Jeremias vai profetizar para aqueles que estão retornando do cativeiro. E Ezequiel vai profetizar para aqueles que estavam dentro do cativeiro. Então Deus nunca ficou sem ter um profeta para falar com o seu povo. Isso aqui é muito interessante. Deus nunca ficou sem uma voz no meio do povo. Então eu aprendo, irmãos, que em qualquer circunstância, e eu já comecei a pregar aqui nessa noite, em qualquer circunstância, Deus usa alguém para nos consolar. Aleluia. Ah, irmão, se eu fosse você, eu levantava a mão e adorava a Deus. Diga para alguém em qualquer circunstância. Diga, irmão, em qualquer circunstância, Deus usa alguém para nos consolar. Deus nunca fica sem alguém para profetizar. Pós-cativeiro e depois de cativeiro. Só que a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, que ainda não é um profeta, ele vai ser deportado em um período bem difícil da sua vida. A Bíblia diz que ele chega e ao chegar em Babilônia, ele chega 5 anos antes de Jerusalém ser derrubada. Ele chega 5 anos antes de Jerusalém ser derrubada. Então ele vai passar esse processo de derrubada dentro do cativeiro. Ele vai vivenciar esse período difícil dentro do cativeiro de Babilônia. Logo então a Bíblia vai dizer que ele vai montar uma residência, ele vai ter uma casa. Ezequiel capítulo 8, verso de número 1. Ezequiel 24, verso de número 16. Ezequiel, então, nesse período de 5 anos, ele monta uma casa, ele consegue uma casa e consegue viver nesse período difícil em Babilônia. Escuta isso. Mas ele ainda não é profeta. Ele ainda não está como profeta. Ele está ainda no seu coração pensando nos dias que ele poderia ser sacerdote lá na sua terra, provavelmente na terra do sul, Judá. Logo, ele está vivendo agora esse período difícil. E esse período agora é complicado, porque estar em Babilônia nessas circunstâncias e com esse peso a qual ele tinha, porque se ele permanecesse lá no seu reinado, na sua vida, ele conseguiria ser sacerdote. Logo a Bíblia diz que ele não consegue, ele está impedido de ser sacerdote. E aí entra algumas questões, como Deus vai mudar esse cenário. Como Deus vai fazer com que esse cenário fique favorável para Ezequiel. Como Deus vai virar a chave para fazer a diferença na vida desse homem que está olhando para o passado, que está olhando para a vida dele, que ele poderia ter sido alguma coisa,
E Deus agora precisa, aleluia, mudar essa circunstância. Eu venho nessa noite dizer para você: Deus vai mudar as circunstâncias desfavoráveis que estão diante de nós nesta noite. Se Satanás colocou algum cenário de derrota, nesta noite Deus vai mudar esse cenário de derrota em cenário de vitória. Aleluia. Quem veio adorar a Deus aqui nessa noite? Oh, aleluia, glória a Jesus. Deus vai transformar esse cenário de derrota em cenário de vitória. Oh, irmão, Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Deus tem algo a tratar conosco nessa noite. Ei, Ezequiel, não vai ficar dessa maneira. Ei, Ezequiel, Deus vai mudar esse cenário. Alguém está recebendo com força já nessa noite, irmão. Eu estou profetizando para quem chegou cansado do trabalho. Eu estou profetizando para quem chegou aqui dizendo: eu preciso sair de lá com uma resposta de Deus. Eu estou profetizando para a gente que disse: eu só saio de lá com o meu milagre nas minhas mãos. Eu estou profetizando para a gente que vai romper nesta. Cadê você que vai romper? Cadê você que vai romper? Eu estou profetizando para você nessa noite. Deus vai transformar o cenário agora desfavorável em um cenário de vitória. Mas como Deus vai fazer isso? Como Deus vai fazer esse cenário se transformar ou mudar na vida de Ezequiel? Então, Deus vai fazer com que ele comece a entender o plano de Deus. Primeiro, Deus vai usar uma revelação do seu caráter para trazer uma visão sobrenatural para Ezequiel. Segundo, Deus vai trazer uma descrição da escolha das pessoas pela qual Ezequiel vai profetizar. Terceiro, Deus vai trazer uma explicação da tarefa pelo qual ele vai agora, aleluia, liberar a profecia. Então Deus está se encarregando. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia, Ezequiel, fique despreocupado, aleluia, porque eu, aleluia, vou começar a tomar frente dessa situação. Você só pode fazer uma coisa: confie naquilo que eu vou realizar. Eu venho nessa noite dizer para você, meu irmão, confie naquilo que Deus vai fazer na sua vida nesta noite. Aleluia, confie naquilo que Deus vai realizar. Diga para alguém: confie naquilo que Deus vai realizar. Deus agora vai fazer com que esse chamado ele se torne um chamado real. Porque Deus precisava chamar o profeta Ezequiel, tirar ele desse cenário desfavorável. E aí a Bíblia é interessante porque vai dizer que dentro do chamado do profeta Ezequiel, Deus, aleluia, vai preparar, aleluia, vai tirar, na verdade, esse pensamento de ele ser sacerdote. Deus vai quebrar isso, Deus vai jogar na lata do lixo. Você está preparado para Deus jogar no lixo aquilo que você vem planejando há anos? Oh, Jesus. Porque eu vou falar, muitas das vezes não é do meu jeito. Ah, não. Alguém falou: eita glória, ali atrás. Eu vou falar de novo. Alguém já entendeu. Você está sonhando uma coisa, você está projetando uma coisa, você está, trilhando uma coisa, e Deus está dizendo: não estou nisso que você está fazendo, eu estou em outra coisa para você, eu tenho outra coisa para realizar, porque os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, diz o Senhor. Nesta noite, se eu subir aos céus, lá Ele estará. Se eu descer, oremai de orrebaia, até as profundezas,
também lá tu estará. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Ele pega o teu sonho, taca na lata do lixo e diz: vem comigo que eu tenho coisa grande para te revelar. Vem comigo que eu tenho coisa grande para te revelar. Vem comigo, deixa eu ver quem vai levantar a mão e vai ousar dizer: Deus, trabalha na minha vida nessa noite. Oh, aleluia. Porque nós ficamos presos a padrões de homens. Porque ser sacerdote era sonho de homem. E quando a gente começa a sonhar muito como homem, Deus quebra o nosso sonho. Oh, Jesus. Oh, Deus. Irmão, estou sentindo uma graça de Deus aqui forte. Deus vai quebrar esse sonho. Sabe por quê? Porque para você acha que é grande, mas para Deus é pequeno, é pequeno, é pequeno. Não sei, eu sei, meia dúzia aqui está dando glória a Deus, meia dúzia está levantando a mão. Eu estou dizendo que Deus tem um sonho maior, Deus tem uma porta maior, Deus tem uma posição maior. Oh glória, alguém pegou? Deus tem algo maior, maior, maior. O teu sonho é pequeno para aquilo que Deus vai realizar. Deus está dizendo: deixa isso de lado, Ezequiel, deixa isso de lado, porque eu tenho algo a fazer, algo grande. E quando eu faço algo grande, eu preciso tirar aquilo que está atrapalhando para eu trabalhar. Deus vai arrancar aquilo que está atrapalhando dele trabalhar na sua vida. Deixa eu ver quem pode adorar. Deixa eu ver quem pode adorar. Aleluia. Tem gente chorando ali atrás já. Oh, 1 minuto de adoração. Quem veio? Quem pode adorar? Não fique me olhando com esse olho aí não, irmão. Fecha o olho, vai adorando. Porque enquanto o teu glória sobe, ele desce. Enquanto o glória sobe, ele desce. Enquanto o glória sobe, ele desce. Ele desce com resposta. Ele desce com cura. Ele desce com transformação. Ele desce com libertação. Ele desce com resposta da parte de Deus. Deixa eu ver quem vai adorar. Deus vai quebrar o seu sonho para o sonho dele se realizar na sua vida. Deus vai te jogar na lata do lixo. Ezequiel, não é isso que eu quero para você. Então Deus vai tirar. Deus vai arrancar. Porque você está sonhando como um homem. Mas eu tenho algo grande para você nessa noite. Aí Deus vai pegar o profeta agora e vai começar a trabalhar na vida dele. Por quê? Porque o sonho dele era o templo e o altar. Era isso que ele queria, o templo e o altar. Sacerdote. Ele ficaria preso a esse ofício. É demérito? Não. Mas cada um foi chamado dentro da sua chamada. Deus não queria isso para ele. Deus não sonhou isso para ele. Escuta. Aí a Bíblia diz que agora ele não vai mais ser sacerdote. Então entra uma frustração. E quantas pessoas aqui dentro nesta noite estão frustradas? Oh Jesus, aleluia. Mas Deus vai trocar essa frustração. Oh irmão, tem gente que já pegou o que eu vou falar aqui nessa noite. Tem gente que, você lembra o versículo que eu li? Aleluia, Deus mostrou algo ao profeta.
Deus mostrou algo para ele, aleluia, oh glória, oh glória, eu vou entrar lá daqui a pouco, oh aleluia. Escuta, mas Deus precisa que a gente se frustre. Deus trabalha na frustração, Deus trabalha, aleluia, quando você diz que não dá, quando você diz que já era, quando você diz que não vai mais, quando você diz que a porta fechou. É nessa hora que Deus, aleluia, Ele muda essa frustração. Porque eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: nós olhamos limitado o trabalhar de Deus. Enquanto você acha que Deus não está trabalhando, Ele está trabalhando no oculto, no escondido. Ele está fazendo algo extraordinário, mas você acha que Deus está dormindo. Ei, Deus está trabalhando para te dar vitória, para te dar vitória. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel foi frustrado, e Deus fez ele ficar frustrado. Aleluia. Qual é o problema de ficar frustrado? É que agora Ezequiel está com uma brecha, escuta isso, aberta no seu ministério. Quando você fica frustrado, abre-se uma brecha no nosso ministério. Pastor, que brecha? Eles estão na Babilônia. Escuta. Então, qual era o processo da Babilônia? Desculturação. O que é desculturação, pastor? Desculturação é perda ou degradação da identidade de um indivíduo. A Babilônia agora queria, aleluia, manchar, aleluia, a identidade de Ezequiel. Aleluia. Ô irmão, vou explicar para você, vou explicar. O que é desculturação? A desculturação está ligada à cultura de um povo, língua, costume, o que aquele povo veste, o que aquele povo come, de que forma eles adoram. Aqui a Babilônia está querendo tirar de Ezequiel, oh aleluia, a identidade dele, oh glória. Mas nessa noite a Babilônia não vai roubar de nós a nossa identidade. Se eu fosse você, eu levantava a mão bem alto para envergonhar o diabo e dizer: a minha identidade a Babilônia não mancha, não mancha, não mancha. Oh glória. Elebra subir calabai de arrebaia. Oh Jesus. Oh irmão, escuta isso aqui. Qual é o problema da desculturação? É que Daniel 1, 3 e 4 diz que Aspenaz, chefe dos eunucos de Nabucodonosor, diz que ele agora quer colocar, verso 4, Daniel 1, 3, 1 e 4, colocar agora a cultura caldeia e a língua babilônica, aleluia, no ensinamento de Daniel. Aleluia, oh irmãos, escuta isso aqui. Eu estudei, irmão, eu estudei para falar isso aqui. Eu estou estudando já uma semana estudando. Está aqui, ó, no meu caderno, no meu esboço de mensagem, está aqui. Estou falando com base para você. Eu vou te falar uma coisa aqui nessa noite. Sabe qual é o teu problema? É que a sua frustração está deixando a Babilônia te influenciar. Eu falei para você que eu tenho um recado de Deus aqui nessa noite.
E eu vou falar, aleluia. A sua frustração está permitindo Babilônia ditar regras dentro da tua casa. A tua frustração está permitindo Babilônia ditar regras no teu casamento. A tua frustração está permitindo Babilônia ditar regra na sua chamada. Mas quem tem identidade, não permite que Babilônia entre na casa. Oh glória, alguém pode levantar a mão e dar glória para Jesus aqui nessa noite, irmão? Seu problema é abrir brecha para a influência de Babilônia. E Deus está olhando para você, essa frustração. Deus está dizendo: e aí, Ezequiel? Vai deixar? Vai permitir? Ah, irmão, eu vou entrar. Eu vou entrar, aleluia, escuta. Eu vou entrar nisso aqui, a Bíblia diz, escuta isso aqui. A Bíblia diz que existiam a identidade dos judeus. O que é a identidade dos judeus? Ela está baseada em algumas coisas. Primeiro, está baseada na Torá. A Torá é a lei de Moisés, é a palavra, aleluia. A identidade de todo judeu estava baseado na palavra. E aqui, aleluia, vai um recado para você nesta noite. Por quê? Porque a identidade que está forjada na lei, ela é uma revelação do pacto com Deus. Escuta isso aqui: a identidade forjada na lei é uma revelação, aleluia, do pacto com Deus. E que pacto é esse? O pacto que Deus fez com Abraão, o pacto que Deus fez com Isaac, e o pacto que Deus fez com, aleluia, Jacó. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, meu irmão, aleluia, que mesmo lá em Babilônia, qual é o contexto? Porque eles eram povo, aleluia, escolhido de Deus. Sabe o que é isto? Abraão, Isaac e Jacó pode estar na Babilônia, mas é escolhido. Mas oh glória, a Babilônia não vai te influenciar, porque você é um escolhido. Levante a mão para dar glória a Deus aí, irmão. Entendeu? O pacto com Abraão, Isaac e Jacó fazia eles povo escolhido de Deus. Entendeu? Vou falar. Lá na Babilônia. Alguém que estava dizendo assim, ó: come, que não faz mal não. Veste, porque não faz mal não. Esse palavrãozinho aqui não faz mal não. Esse cigarrinho aqui não faz mal não. É de Babilônia, cigarro de Babilônia, cerveja de Babilônia, roupa de Babilônia, sapato de Elebai de Orebaia. Deixa eu ver quem tem identidade porque quem tem identidade sabe que é escolhido, sabe quem serve. Pode estar em Babilônia, você é a mesma pessoa. Pode estar lá na Conchinchina, Deus tem responsabilidade com você, porque você é um escolhido, uma escolhida. Quem pode adorar a Ele aqui nessa noite? Babilônia não influenciam pessoas escolhidas. Oh irmão, eu trabalho num lugar de 500 pessoas. Escuta, todo tipo de gente. Pergunta lá quem eu sou. Sou o mesmo pastor que estou pregando aqui. Pergunta lá se eu tenho um contatinho de alguma mulher de lá. Pergunta se eu tenho alguma conversa paralela. Pelo contrário, às vezes eu estou lá, chega alguém e fala: pastor, pode falar desse texto aqui para mim? Me explica. Até lá, mano. Porque um escolhido, aleluia,
Uramai, não, você não entendeu. Um escolhido, o escolhido, aleluia, oh glória, tem um pacto. Existe um pacto sobre a vida dele. Deus disse a Abraão: Abraão, sê tu perfeito, aleluia, anda comigo. Quem anda com Deus, pode vir o que vier, aleluia. Quem está com Deus, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir, pode cair o que quiser. Escolhido, aleluia, Deus guarda, ei, Deus guarda a tua casa. Deus, a Bíblia diz em Êxodo 12, que Faraó veio para matar o povo de Deus, mas quem tinha a marca do escolhido na porta, o anjo da morte passou, mas não morreu. Ei, cadê o sangue na tua porta? Cadê? Deixa eu ver quem pode adorar a Ele aqui. Ô Jesus, escolhido. Babilônia está te influenciando e você está perdendo a conexão com Deus. Babilônia está minando a sua fé. Babilônia está quebrando. Tudo que Deus está construindo de bom na sua vida. E você está aí de braço cruzado, deixando Babilônia te influenciar. Eu te pergunto nessa noite: tu ainda é crente? Aleluia. Tu ainda é crente? Ei, aleluia. Tu ainda é crente? Jó perdeu tudo, assentado na cinza, com um pedacinho de caco de telha. Aleluia. Nem que você vai com caco de telha. Aleluia. Alguém pegou. Nem que você leva o caco de telha para onde você quiser, leva para a faculdade, leva o caco de telha lá para a tua casa, nem que você leva o caco de telha lá, não sei para onde. Alguém vai perguntar: que caco é esse? Fala: eu ganhei, presente, é um presente. Mas diga: daqui a pouco Deus vai virar, esse negócio vai virar na minha vida. É o quanto eu suporto ficar com esse caco de telha, é o quanto eu suporto conviver com esse caco de telha, mas tem uma coisa: o quanto eu suportar, Deus vai trazer dupla honra. Levanta a mão para adorar a Deus aí, irmão. Jesus amado, Babilônia está influenciando ele. E Deus está dizendo: Ezequiel, preciso te mostrar uma coisa. Aleluia. Glória. Aí, vou terminar. Entra o verso que lemos. Que diz o quê? Diz lá, e você lê comigo, que ele viu uma nuvem pegando fogo. Eu falei assim: meu Deus, eu não li, acho que eu não li isso não. Acho que algumas traduções talvez não vai falar assim. Mas a King James fala. Olha para cá, estou encerrando. Cenário desfavorável. Frustrado. Babilônia influenciando. Aí a Bíblia diz que os céus se abriram. Enquanto está tudo fechado aqui. Não, você não pegou. Pegou não? Vou falar de novo. Enquanto está tudo fechado, trancado, fechado. E Ezequiel está dizendo: está fechado, Senhor. Está fechado, Senhor. Está fechado, está tudo fechado aqui, não tem como. Não tem como sair dessa situação. Aí a Bíblia diz que Deus
abriu. Vou falar de novo até você dar glória. Deus abriu. Deus abriu o que estava fechado. Deus abriu o que estava fechado. Os céus abriram e eu tive visões de Deus, disse o profeta Ezequiel. 1 minuto de glória a Deus nessa noite, irmão, vai. Os céus se abriram aqui no Ministério Casa da Rocha. Se você ver, você vai ver o céu aberto. Só crente espiritual consegue ver o céu aberto. Deixa eu ver lá atrás. Abriu. O céu abriu. O céu está aberto, presbítero Renan. E é para crente ver. O céu aberto nessa noite. Dá uma olhadinha para ver se o céu não está aberto. Desceu uma nuvem de glória aqui agora. Ó, envolve aqui em cima. Envolve aqui a glória. Recebe a glória, recebe a presença de Deus, recebe. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. Ei, a nuvem vai aparecer. A nuvem de fogo vai aparecer daqui a pouco. Está tudo fechado. E Deus permitiu que tudo ficasse fechado. Porque é Deus que fecha. É Deus que fecha. Ele fechou a madre de Ana. Sabe por quê, pastor? Porque do lado da casa de Eucana, lá de fora, não tinha ninguém que profetizava mais. Não tinha voz profética. Aí Deus sugou. Como Ana ficou estéril, Israel ficou sem profeta. Não entendeu não? Porque não tinha profeta. Ei, presta atenção. 1 Samuel 1. Eucana e a família ia para Siló. Não tinha quem profetizava. Não tinha profeta. Então Deus fez a madre de Ana, aleluia, ficar estéril, porque não tinha nenhum profeta para profetizar. Israel estava estéril de profeta. Aí Deus fala o quê? Faz ela ir a Siló. Você não entendeu não? Só a casa de Eucana tinha a presença. Do lado de fora tinha muita gente. Não adianta ter muita gente e não ter presença. Não adianta ter aglomeração de gente e não ter presença. Não adianta ter uma multidão de gente e não ter presença. Ei. A Bíblia diz que no apertar de mão de duas grávidas, duas. Uma foi cheia do Espírito de Deus. Foi cheia. Você não está ouvindo o que eu estou pregando aqui nessa noite não. Não está entendendo o que Deus está falando aqui não. Deus está dizendo para você, aonde tiver um crente cheio da presença, os céus se abrem. Ei, sabe que Deus falou para mim? Que o ano que vem Deus vai fazer algo extraordinário no meu ministério. Sabe por quê? Eu suportei a prova. Alguns aqui me conhecem e sabem muito bem o que eu passei. Irmão, te falar, teve dias de eu subir para pregar e eu não saber o que falar. Mas aí, quando você está cheio, porque você pode estar quebrado,
Você pode estar, aleluia, triste, mas é um triste cheio, é um quebrado cheio. Alabai, ô meu, eu estou pregando aqui para alguém. Está triste, mas está cheio ainda. Está quebrado, mas está cheio. Aí Deus fala: ei meu filho, aleluia, abre a boca que eu vou te usar. Abre a boca que eu vou falar. Aonde tem um crente, uma mulher cheia, os céus se abrem. Os céus se abrem. Aí Deus, escuta, Deus agora vai bugar a mente do profeta. Vai bugar a mente do profeta. Como, pastor? Deus agora vai fazer ele olhar para aquela nuvem. Escuta. E eu fiquei pensando: Senhor, que mistério é esse? Ei, que mistério é esse? Aí Deus falou comigo assim: eu tirei, olha para mim aqui, ó. Deus falou: eu tirei os olhos dele das circunstâncias desfavoráveis e coloquei os olhos dele dentro da nuvem. Pega isso aqui. Deus fez ele enxergar dentro da nuvem. Pastor, o que quer dizer isso? Quando ele olha para dentro da nuvem, ele vê um trono. Oh, aleluia. Ah, irmão, não entendeu? Quando Isaías, aqui, Isaías 6, Isaías está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sob um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo da sua, está escrito: enchia o templo da sua glória. Escuta isso aqui. E Ezequiel como Isaías, tanto eles, um como o outro, estão com os olhares para os reis da terra, porque os reis da terra têm até algum tipo de prestígio. Os reis da terra têm até algum tipo de autoridade. Os reis da terra têm até algum tipo, aleluia, de confiança. Mas a Bíblia diz, e aqui eu encerro, que Deus fez ele vê uma glória, aleluia, dentro daquela nuvem. E eu queria que você fechasse seus olhos aí agora, porque está escrito, e eu vou encerrar. Que nuvem é essa, pastor? É uma nuvem de glória. Que nuvem é essa? Essa nuvem está se manifestando aqui nessa noite. Essa nuvem vai descer aqui nessa noite. A Bíblia diz que um dia essa nuvem, ela apareceu lá no Êxodo, capítulo de número 16, verso de número 10, que diz: quando Arão ficava em pé na congregação reunida, a Bíblia diz, lá no deserto, a glória do Senhor apareceu em uma nuvem, aleluia, a glória apareceu em uma nuvem. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 19, verso de número 16, ao amanhecer, no terceiro dia, aleluia, a tronos e relâmpagos apareceram, e uma espessa nuvem, aleluia, desceu sobre a montanha, aleluia. A Bíblia diz em Êxodo 24, verso 25, a nuvem, ela cobriu o monte, oh glória. Êxodo 24, 16, no sétimo dia, o Senhor chamou a Moisés.
o Senhor chamou a Moisés dentro daquela nuvem. Escuta, Êxodo 24:18. Moisés fica 40 dias e 40 noites dentro daquela nuvem. Fique de pé comigo. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Eu vim nessa noite com um propósito. Tire os seus olhos da terra agora e comece a olhar para os céus que estão abertos nessa noite. Eu quero pedir você agora que se desligue das coisas agora terrenas e comece a enxergar, porque Deus tirou os olhares do profeta Ezequiel da terra e colocou o olhar dele dentro daquela nuvem. A Bíblia diz que a visão que ele viu foi um trono. Ei, irmão, sabe como é que está escrito? Que havia um firmamento. Preste atenção nisso aqui. Feche os olhos. Havia um firmamento que sustentava aquele trono. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus, tudo que Deus faz, não pode ser abalado. Não pode ser abalado. E eu venho nessa noite profetizar. Oh, tem gente chorando nessa noite. Você pode começar a glorificar ao Senhor aí nessa noite. Há uma presença de Deus. Já vou entregar o microfone. Isso, adore, glorifique. Há uma presença de Deus aqui, ei, Ezequiel. Existe uma glória que quer te envolver nessa noite. Existe uma glória que quer envolver nessa noite você. Tem gente adorando, recebendo nessa noite. Isso, vai adorando, vai adorando. A glória de Deus desceu naquele dia na presença, lá no rio Quebar. Deus visitou o profeta lá naquelas circunstâncias. E Deus mudou o cenário de derrota em cenário de vitória. Deus está transformando esse cenário nesta noite em um cenário de vitória para você nessa noite, meu irmão. Cadê você que veio adorar? Cadê você que veio adorar? Feche seus olhos. Levante a sua mão aí para o céu. O ministério de louvor vai louvar aqui agora. Enquanto você vai adorando aí, Deus vai te visitando. Deus vai curar pessoas aqui agora. Deus vai encher pessoas do Espírito Santo aqui agora. Porque é o quanto nós temos intimidade com Ele nessa noite. É o quanto nós temos intimidade com Ele nessa noite. Pode louvar, deixa eu louvar. Vai adorando a Deus aí nessa noite, irmão. Isso, vai dando glória a Deus. Em nome de Jesus. Que o teu reino vem. É hoje. Nossa festa no nosso Deus. Levante a mão para adorar. Que se abra os céus. Que o teu reino vem. Receba de Deus. Nossa festa no nosso Deus. Que os céus se abram. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, não de Deus. Que os céus fechados se abram. É hoje, irmão. Levante essa mão para receber. A nossa fé Ele é para subir e calar. Seja cheio. Adore, adore a Ele, glorifique a Ele. O Espírito de Deus está enchendo vidas aqui nessa noite. É hoje. Aleluia.
Anabai Johebas. Recebe aí, irmão, recebe. Recebe. Há uma presença de Deus sobre esse culto. Você não vai sair da mesma forma. Você não vai sair da mesma forma. Deus tem glória. Ah, irmão, eu sei que isso aqui, às vezes a gente fica, pastor, glória a Deus. Mas você pode pegar na mão dessa pessoa aí. Vamos terminar juntinho. Segura na mão dela aí. Isso. Pergunta a ele. Fala para ele assim, está sentindo o calor da nuvem? Aleluia. Fala para ele, está pegando fogo. Fala, está pegando fogo. Ele manda certo. Fala para ele, está pegando fogo. Olha lá. Está pegando fogo. E aonde pega fogo, o diabo não pode entrar. Aonde tem fogo, pastor Marlon, Satanás tem que bater em retirada. Abra a boca para dar glória a Deus, irmão. Desceu fogo sobre esta quarta profética. Vai. Isso, vai adorando a Deus aí com teu irmão. Isso, desceu a glória de Deus. É hoje. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Recebi como Daniel, recebe no céu, com risco de morrer, pois o que importa é me obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu é coração. assim que a vai Johebá. Vivo só pra ti. Desceu a nuvem de glória. Abro mão do Desceu. céu. Uribiai Johebá. Da morte. Decalabara subinianarai. Segura aí. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Se você quer receber essa glória, vem aqui na frente. O altar, vem. Sai do teu lugar. Vem ligado. Vem ligado, porque Deus vai derramar do Espírito dele aqui nesta noite.